Você está ouvindo pela Rádio Metropolitana AM 1090 o programa Confronto Metropolitana. Bom dia meus amores ouvintes da Rádio Metropolitana 1090 AM. Está entrando no ar o Confronto Metropolitana. Eu tenho aqui comigo o meu querido Télios Memória e também o meu não menos querido Dr. Humberto. Ele vai contar pra gente tudo o que ele sabe, porque ele é um dos mais importantes conselheiros da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele vai explicar para todos nós o que é o quilombola, o que é a terra do quilombola, como foi demarcada essa terra, por que existe tanto conflito e tanta confusão a respeito desse tema. E aí eu convoco você, meu ouvinte querido, para compreender essa questão que está ligada mais do que nunca à reparação dos direitos dos escravos que foram soltos da escravidão. A escravidão foi abolida, mas infelizmente ela continua, porque falta tudo para aquele que foi um dia escravo e que deixou seus descendentes, que hoje têm dificuldades na escola, dificuldades no trabalho, dificuldades na sociedade, porque nós vivemos numa sociedade preconceituosa. E nós estamos conversando agora com o nosso querido doutor Humberto Adame Santos Júnior. Ele é o presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil. Bom dia, Humberto, querido amigo. Bom dia, prazer estar aqui com seus ouvintes e vou estar também muito feliz pela companhia do Dr. Télios Memória e vamos debater esse tema importante, que é falar sobre a reparação da escravidão negra no Brasil e abordar entre esses aspectos a questão também das terras quilombolas, as terras que foram deixadas para os descendentes dos escravos, dos escravizados, e que estiveram durante muito tempo ocultas e que são quase 5.000 comunidades ao longo do Brasil inteiro e que preservaram a originalidade daqueles que vieram para a África. Ô Humberto, eu quero dizer a você que eu tenho muita sensibilidade para esse tema, porque, como você sabe, eu sou judeu e eu sei da luta judaica pelo mundo a partir do momento em que eles foram expulsos das suas terras, em primeiro momento por Nabucodonosor, depois por Alexandre o Grande e mais à frente pelo Império Romano. Então, eu quero dizer a você que negros e judeus têm história absolutamente equivalente com relação ao confronto com a sociedade não judaica e não negra. Eu acabo de voltar da Nigéria, eu acabo também de te oferecer as 2 edições da nossa revista Menorá, onde eu conto toda a história dos judeus da Nigéria, e eles são, assim como muitos judeus, muitos negros brasileiros, eles são oriundos da Terra Prometida e vieram também a pé da Terra Prometida até a Nigéria, assim como os negros, muitos deles capturados na região da Nigéria, foram mandados para o Brasil, sendo de origem judaica, e não tem a menor noção disso. Então, eu quero que você conte para a gente, o doutor Télios Memória vai nos ajudar a destrinchar essa história toda, e o José Carlos Cataldi também, que está na linha. Ele, logo depois do bom dia dos meus companheiros, eu quero que você conte para a gente o que é essa história do quilombola, que é tão importante na história do Brasil e que é desconhecida da esmagadora maioria da população do nosso país. Bom dia, Zé Carlos Cataldi. Bom dia, Ronaldo Goleves, que eu acho um tema bastante sensível, importante, né? Aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, a gente vê aí muitas dessas comunidades, algumas reconhecidas, outras ainda não. No caminho para Ubatuba tem várias manifestações, e eu acho que é um momento importante que o Brasil começa, né, a reconhecer nessas comunidades o direito dessa ancestralidade negra que veio para aqui sem vontade nenhuma de chegar aqui, não. Eles vieram obrigados, acorrentados, passando fome, sujeitos a mazelas em porões de navios, e tem que haver uma situação que recompense os herdeiros desse pessoal, né, que não tiveram como herança nenhuma vantagem, tiveram grandes dificuldades, porque
depois da libertação, da pseudo-libertação, passaram a sofrer uma série de resquícios de ódio, de insatisfação dos senhores, dos feitores, né, que não deram a eles nenhuma vantagem. Foi muito difícil, penso eu, para aquelas pessoas sobreviverem à perda do mísero rendimento de alimentos. Eles trabalhavam por alimento, e alimentos que eles não escolhiam. É muito cruel essa história. E temos aí agora essa revanche, né, de pessoas que conseguem, através dos seus esforços, um certo grau de privilégio para poder acessar ao nível universitário. Existe muita coisa contra, né, muita maré remando contra, e existe também muita gente querendo tirar vantagem disso, simulando afrodescendência que, na verdade, não existe. É complicado, é muito complicado. Eu acho que o país tem que realmente passar limpo esse passado que não foi nem um pouco gentil nem generoso com as pessoas que vieram e que deram o desenvolvimento que nós temos hoje, tanto na área cultural como na área trabalhista, no esforço. É um pessoal bastante importante para a história do Brasil e que tem que ser reconhecido adequadamente. Tá bem. E deixa eu deixar aqui um abraço para o Adame, que eu não vejo há muito tempo. Estou morando aqui longe, o Adame. E reconheço o seu trabalho aí por essa cultura, essa luta pelo direito da afrodescendência. Teles Memória, é muito importante que nós contemos a história de verdade, porque todos sabemos que história é contada por quem vence. E negro, judeu, aquele mais humilde, o enfraquecido, seja ele qual for, de que cor e de que religião tenha sido, quando perdem as batalhas, as histórias contadas são completamente diversas dos fatos que ocorreram e que levaram essas pessoas, infelizmente, a atravessar continentes, muitas vezes contrariamente à sua própria vontade. Então, Teles Memória, é bom que você se pronuncie, você que é um humanista, você que foi delegado de polícia, você que foi chefe de grupos que comandavam presídios, dirigente de presídio, você que foi, inclusive, chefe de polícia aqui nessa cidade do Rio de Janeiro, em outras épocas. O que é que você pensa daquela história que não é contada, em que negros têm sido vítimas de preconceito e não têm seus direitos garantidos e adquiridos por uma sociedade perversa, discriminatória e preconceituosa como é a sociedade brasileira? Tá certo. Meu querido Humberto Adame, parece que assim que você é conhecido, Adame. Então, eu quero, Adame. Cataldi aí já falou. Eu entendi pelo que o Cataldi disse. Eu quero pedir a você, querido, que explique com tranquilidade, esquecendo tudo que tem a ver com a justiça, a história dos quilombolas. Quem são, por que existem, o que fizeram, como se esconderam, como lutaram e o que é que se espera que a sociedade brasileira possa realizar a favor deles. Bem, queria deixar o meu abraço a Cataldi, querido amigo, antigo amigo que está longe, mas está perto. Queria deixar um abraço também para a doutora Guiomar Mairovitch, assim como o Luiz Mairovitch, que a doutora Guiomar está muito próxima desse tema lá no Conselho Seccional da OAB. Ela está presidindo a comissão da intolerância religiosa. Nós temos feito muitos eventos em conjuntos. Essa semana mesmo fizemos um sobre o reconhecimento da advogada negra, em que, veja você, o Teles, também o Cataldi lá, nós achamos a advogada negra com 95 anos e com a carteira dela está absolutamente em dia. Uma outra, ela era só conhecida como Equede Maria Moura, com quase 90 anos. E aí, quando fosse perguntar mais, ela era advogada, estava afastada. Então, o presidente Luciano Bandeira fez a anistia do que estava faltando lá e reintegrou ela e deu-lhe de novo a carteira da OAB. Então, essas pequenas reparações vão fazendo parte desse
quadro inteiro, que é o quadro de reparação da escravidão negra, que é o tema da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra, do Conselho Federal da OAB, e que também aqui, que eu presido lá no Conselho Federal, e também a da Comissão Estadual da Escravidão Negra, do Conselho Seccional da OAB, aqui na OAB do Rio de Janeiro, que eu também estou presidindo pela segunda gestão. Bem, todo o quadro da questão quilombola compõe essa desigualdade em relação ao elemento, vamos dizer, a pessoa negra ou preta e parda ou afrodescendente, conforme a classificação, que existem muitas alas que preferem uma ou outra, mas a classificação do IBGE é preto e pardo. Bem, essas pessoas que foram, como já foi dito, sequestradas da África, vieram com toda a dificuldade, passando da árvore do esquecimento, onde eles deixavam para trás cultura, seus bens, sua família, todos os seus pertences. A vida, deixavam a vida para trás. Esqueciam para trás. E chegavam aqui em condições subhumanas. Muita gente esquece hoje que as pessoas valiam menos do que semoventes, do que boi, vaca, do que gado. Eles não tinham direito nenhum. E passaram aí por mais de 350 anos de escravidão. O Brasil foi o país que mais tempo teve na escravidão e só deixou quase que na marra. Então fez uma abolição em que muitos do movimento negro consideram uma abolição inconclusa, porque essas pessoas, ao contrário dos imigrantes, que chegaram depois, não vieram na condição de escravizados e tiveram benefício do Estado, tiveram terra, tiveram incentivos, né? Essas pessoas foram largadas no Brasil, onde estão até hoje. Agora, você acredita, Adame, desculpe te interromper, que o fato de certos imigrantes terem tido uma série de vantagens, porque vieram da Itália, vieram da Europa em si, e eram brancos de olhos azuis, tem a ver com a cor da pele? A escravidão brasileira, ela tem uma característica diferente das outras escravidões pelo mundo. Mas a escravidão existe em todo lugar. Mas a escravidão no Brasil, ela era contra o preto e pardo, contra o negro, contra o africano e muitas vezes contra o que estava aqui. Então você teve depois a lei dos sexagenários, onde eles não conseguiam chegar lá aos 60 anos, a lei do ventre livre, que muitas vezes foi desrespeitada, mas esse contingente vem desde a fundação da República numa situação de completa exclusão da sociedade. E ela foi criando, o racismo no Brasil foi criando um crime perfeito, como se diz por aí. Ela foi criando a ilusão de dizer que não existe. Então, o racismo contra o negro é exatamente contra aquela pessoa preta e parda em que a sociedade brasileira criou formas, códigos, e de não precisar estar escrito. A gente falava ainda aqui a segregação dos Estados Unidos e na África do Sul com o apartheid. Lá tinha escrito a discriminação contra o preto e estava na lei. Aqui foi tão mais inteligente que você não precisou escrever e a sociedade brasileira sabe exatamente colocar, abre aspas, o preto no seu lugar, que era o que as antigas falavam. Você não sabe qual é o seu lugar. E onde era o seu lugar? Era o lugar da submissão, era o lugar onde não se podia falar, era o lugar do não direito. E isso vem, através das novas gerações, provocando uma revolução que, assim como a história dos quilombolas, você tem a agenda do Zumbi dos Palmares, no feriado do Zumbi dos Palmares. Por que o feriado do Zumbi dos Palmares é tão combatido em tantos lugares? Ele já foi levado várias vezes ao Supremo Tribunal Federal e cortes inferiores para que o feriado seja extinto. E muitas delas foram extintas. Aí você tem a questão da ação afirmativa através das cotas. A gente conversava aqui, quando eu estava na Universidade de Brasília, estava o Joaquim Barbosa também, o percentual de negros na Universidade Brasileira, Joaquim foi meu colega de faculdade na Universidade de Brasília, no curso de Direito, foi contemporâneo lá, meu amigo. Então, a cada 100 vagas, 2 eram os negros. Então, as vagas, olhando ao contrário das cotas, eram de 98 não negros para cada 100 vagas. E a sociedade brasileira achava isso natural. É normal, não tem problema nenhum. Como é normal
você ter um contingente, um segmento da sociedade brasileira apenas reduzido, que mais de 54% da população de preços e pagos, e está apenas em 2%. 2% em cada 100. Então, 98 não é aceitável. É um regime de exclusão, eu diria, maior do que o regime de Jim Crow nos Estados Unidos e o apartheid na África do Sul. E consegue dizer no Brasil e iludir, dizendo que o racismo não existe. Que aqui somos todos iguais, temos que ficar nessa camaradagem, no que ficou conhecido como racismo da cordialidade brasileira. Não, ele é existente desde o primeiro momento que chegou aqui, ele é um dos mais violentos do planeta e ele consegue o milagre de dizer que ele não existe. Como é que você vai combater uma coisa que não existe? É muito mais difícil. E, indo direto lá para a questão dos quilombolas, existem mais ou menos quase 5 mil comunidades quilombolas já reconhecidas pela Fundação Palmares. Essas comunidades têm um grupo de pessoas de que número? Você tem ideia? Os estudos do professor Rafael Sanzio é muito desconhecido, é muito problemático, mas há esse de quase 5 mil. Nos últimos 20 anos, para não se dizer que é um problema do governo atual, nos últimos 20 anos, portanto, pega o governo Dilma e pega também o governo Lula, foram um pouco mais de 200 as demarcações de terras quilombolas. Tem problema, como falou aí o Cataldi, você inchou aqui, acolá, mas o decreto que prevê essa demarcação, com todos os seus problemas, levou 15 anos para o Supremo Tribunal Federal dizer assim, o decreto é constitucional, que é o decreto 4887. Nesse meio tempo, as demarcações estiveram quase paralisadas. Demarcação paralisada significa o quê? Reintegração de terra por grileiro, expulsão de terra por aqueles que estão lá, desde os tempos imemoriais. Os quilombolas, ao contrário de muitas outras coisas, eles estão nessas terras há muito tempo. Humberto, quem são objetivamente os quilombolas? Porque não são todos os originários de escravos ou de escravizados. Eu prefiro a palavra escravizada, porque ninguém nasce escravo. O camarada é escravizado porque perdeu a força. É por vontade própria. Não é por vontade própria, não existe. Então, foi escravizado, e eu prefiro essa palavra escravizado, eu aprendo, e a partir de hoje não uso mais a palavra escravo. Eu quero saber o seguinte, o que é um quilombola diferente de um cidadão como você, por exemplo, que é de origem negra e que provavelmente alguém da sua família chegou escravizado ao Brasil? Os quilombos, eles são conhecidos por aqueles que ficaram em terras longínquas, isolados, e estiveram fugidos Fugiram da escravidão? Da escravidão, ficaram lá, constituíram suas famílias, constituíram um núcleo familiar e constituíram também... E vivem da terra? E vivem da terra. Em muitos momentos, você não tinha sequer essa noção de quilombo. Era um arraial, era onde estão os negros. Aqui em Nova Iguaçu, em Nova Friburgo, você tem um bairro lá chamado Quilombo. Aí você fala em Nova Friburgo da imigração suíça, finlandesa, de todo mundo, da queijaria. E por que tem um bairro chamado Quilombo, onde foram parar as pessoas que originaram o nome desse lugar lá chamado Quilombo? E onde é que estão essas pessoas? Onde é que estão? O que aconteceu? Ninguém sabe. A universidade lá já que Cataldi está lá em Campinas, a Unicamp, também foi montada em cima de um lugar quilombo. E aí eu cito uma parceria que foi com o filme Menino 23, da produtora Giros, que o Conselho Federal do AB, com as seccionais, fez mais de 80 exibições do Menino 23 com as seccionais e com o debate da reparação da escravidão. O que conta o Menino 23? Ele diz assim, eram 50 meninos negros, em 1933, foram tirados com alvará judicial do juiz de menores, daqui do Rio, para a família importante que levou para lá, que eram tutores. E levados para o interior de São Paulo, eles seriam guiados. Eles permaneceram na escravidão por 80 anos, acharam sobreviventes, 50. E eles eles acabavam perdiam o nome e ficavam conhecidos pelo número e pela altura. E acharam 2 sobreviventes. E como é que isso se liga
com a comunidade judaica. Um professor, o historiador Sidney, esqueci o nome dele, mas já lembro, e o Sidney, historiador, numa sala de aula, dando aula sobre a questão do integralismo e do período nazista, e coloca lá a suástica, e uma aluna diz assim: na fazenda do meu avô, todo tijolo tem essa cruz esquisita aí, a suástica. E era o período do integralismo, e ele foi atrás, foi a tese do doutorado dele. E ele achou os quilombolas lá. Não, achou os escravos, que não, porque ela já era 33, mas achou a história dos 50 meninos que saíram do Rio de Janeiro e foram para lá e ficaram escravizados a vida inteira, alguns com 80 anos, e contaram essa história. Quer dizer... Eu quero chamar o meu ouvinte para que ele me diga se ele em algum momento recebeu tratamento discriminatório. Se você que me ouve é negro, ou mulato, ou ainda tem, como nós dizemos aqui, um pé na África, coisa que todos nós temos, eu pergunto, você já sofreu algum tipo de preconceito contra você em função da tua cor, da cor da tua pele? Ligue 2235-1147, 2235-1242, e se você não sentiu nenhum preconceito até hoje, eu quero saber o que você pensa das pessoas que discriminam alguém porque a cor da pele do outro é diferente da cor da pele dele. Aproveitando para fazer uma lembrança do Paulo Goldrich, que liderou o Sindicato dos Advogados durante muito tempo e foi um aliado importante nessas lutas lá de trás, quando todos estávamos lá no Sindicato dos Advogados. O Abdias tem um artigo importante onde ele diz assim: o debate é a vitória. É isso aí. Para a questão racial, é isso que a gente tem feito com a Comissão da Verdade e da Escravidão. Você não levanta o tema, danou-se. Está discutindo, mas eu sou contra ou a favor. Não importa. Hoje, depois da discussão das cotas, que foi uma revolução silenciosa e vitoriosa, porque o percentual de negros na universidade brasileira aumentou. E isso dá chance para muita gente que tinha a morte, a exclusão dele, da sua família, dos seus descendentes. Como norte. Ele viu ali a última chance que ele poderia se agarrar. Muitos cotistas da lei de cotas da UERJ, que começou lá em 2000, com a Benedita e com o governo Garotinho, diga-se de passagem, que muitas vezes se esquece. Não pode ser contra a favor, mas você tem que... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você tem que ser justo. A lei de cotas da UERJ, que é a origem das cotas no Brasil, nasceu no governo Garotinho. E esqueceram disso. Mas ele é isso e aquilo. Não importa. Mas ele foi eleitoreiro, que seja os outros 26 governadores, poderiam ter sido também. E os cotistas que foram nessa época, que são os verdadeiros heróis, porque entraram sem permanência, se já é difícil estar na universidade com branco, preto, qualquer que seja a cor de abóbora, você entrando lá sem condições de pagar, sem comida para ficar lá, sem condição de pagar livro, xerox, esses caras, para mim, muitas vezes sem condição de transporte. De longe, eles são os heróis, porque muitos deles se formaram, as notas deles, com toda aquela campanha que na época se fez, inclusive na mídia, na grande mídia, assim, os cotistas não vão... Quem é que vai contratar um profissional que venha da cota? Os cotistas vão dividir o país em preços e bancos como se o país já não tivesse dividido desde a época da escravidão. Mas o país é 85% negro e 15% branco. Mas politicamente e na matéria e socialmente, você tem a grande maioria, como foi dito aqui, de pobres, cuja grande maioria de pobres é preta. Então, esses caras conseguem chegar à universidade e hoje já tem cotista que foi dessa época aí que está fazendo doutorado. E eles pegaram essa oportunidade como uma última oportunidade. Eu gosto muito de trazer essa discussão, porque esse debate da ação afirmativa, para mim, ele fica um pouco para trás, superado, porque ela já é vitoriosa. O debate, e também você fica discutindo sobre a cota, que a cota é uma coisa muito pequena. Mas é 10%, 20% das vagas dos empregos ou das vagas dos estudantes. Eu quero abrir o debate da reparação da escravidão negra no Brasil. Mas não tenha dúvida. É esse o fim e pode dessa
contar conosco aqui do Confronto Metropolitana. Nós vamos revirar o país levantando exemplos. E estamos já está na terceira gestão do Conselho Federal, sem o apoio do governo federal, porque na época o presidente Marcos Vinícius Furtado mandou um ofício para a presidente Dilma e ela não reproduziu as mesmas condições financeiras, recursais da confissão da ditadura. Essa reparação necessária, ela é equivalente à reparação que os judeus exigem na Europa por conta do nazismo. Exatamente. E é equivalente à reparação que os judeus exigem dos países muçulmanos e árabes que os expulsaram ao nível de mais de 1 milhão de pessoas, ficando com tudo deles e jogando os caras para fora. O negro tem o mesmo direito com relação ao Brasil que os judeus têm com relação à Europa nazista e com relação a também os países muçulmanos que tomaram tudo que eles tinham e os expulsaram com uma mão na frente e outra atrás. Então, meu irmão querido, conte conosco aqui do Confronto e na semana que vem nós vamos combinar com você uma gravação de um programa de televisão para que você venha aqui contar essa história toda e nós vamos dar apoio a você em tudo que a gente puder. Muito obrigado. Só não poderia também encerrar antes de dizer o apoio incondicional a esse tema do presidente do Conselho Federal, Felipe Santa Cruz, que já tinha apoiado quando era presidente da seccional aqui do Rio de Janeiro, do apoio do atual presidente Luciano Bandeira, e essa comissão, a Comissão Nacional da Verdade do Conselho Federal, ela se estabeleceu em 16 seccionais da OAB e ela funciona de uma forma muito interessante em muitas subseções, onde as pessoas estão trabalhando e não se tem notícia. É que nem na Bahia diz assim, fogo de monturo. Por exemplo, a Comissão Estadual da OAB, da escravidão negra da OAB Piauí, levantou lá a história da Esperança Garcia, uma mulher africana escravizada que viveu em 1770 em Oeiras, no Piauí. Oeiras hoje fica 3h30 de Teresina. Imagina em 1770. Ela escreve uma carta reclamando da tortura. E o historiador Luiz Motti acha a carta. O ano retrasado, eu fui inclusive lá, o Conselho Estadual da OAB do Piauí proclama a Esperança Garcia a primeira advogada do Piauí e começa a levantar toda essa história. O Luiz Gama, que o Cataldi falou aí, a Comissão da Verdade e o Conselho Federal conferiram a ele, Luiz Gama, não chegou a ser advogado, ele era rábula e não pôde ser advogado, ele entrou como ouvinte lá no Largo de São Francisco, porque era preto. E aí ele foi maçom, foi delegado de polícia, foi escrivão de polícia, e ele começou a advogar a causa dos africanos escravizados que continuavam escravizados e já tinha lei de ventre livre e lei de sexagenário. E ele começa a libertar, a ir a juízo, mesmo como rábula, e libertou mais de 500 escravos. Quem falou isso foi o professor Fábio Comparato, e o Conselho Federal da OAB, lá na presidência do Marcos Vinícius Furtado, seguido também pelo Cláudio Lamarca, confere a Luiz Gama o título não de advogado, que ele não conseguiu ser em vida, mas de herói da pátria. Agora, no governo Temer também, ele chegou a patrono da abolição. E aqui no Instituto dos Advogados Brasileiros, sob a liderança da nossa querida presidente, que foi a segunda presidente do Conselho Federal da OAB, diz o seguinte, levou agora a medalha Luiz Gama. É preciso dar a importância desse ato, porque Luiz Gama hoje é patrono da liberdade, é o patrono da abolição, e é importante dizer que isso tudo está ligado, né, de uma forma muito importante. Ô Celso Pontes. Rita Cortez, presidente do IAB. Temos na linha o meu querido Gesselano, o nobre Gesselano, o águia do telefone. Fala lá, nobre Gesselano. Bom dia, nobre Ronaldo Condeves, águia da comunicação, é o Papa da comunicação. Bom dia ao doutor
aí presentes. Bom dia, nossa Patrícia. E Humberto ao doutor Adame. Térios, queria ter um professor assim, doutor Térios Memória. Eu faria uma pergunta ao doutor Humberto. Humberto, não? Humberto. Humberto Adame. Humberto Adame. Doutor, nome francês, Adame, né? Mais ou menos, dizem que é espanhol. Doutor Humberto, eu pergunto à sua nobre pessoa, quem foi mais, na sua concepção, sob sua ótica, eu pergunto ao senhor, quem foi mais perseguido? O negro brasileiro foi mais assim, perseguido, ou os ciganos? Agora, uma segunda pergunta, né, ao senhor. O senhor não acha que a ação de inserir o negro no futebol, isso vem dar a ele, não vem dar a ele um caráter de qualidade, de distinção, de inteligência? Porque o nobre Ronaldo sabe melhor que eu que algumas instituições aí dizia que o negro não tinha alma, que o negro era incapaz disso e daquilo. Então o senhor imagina se Pelé fosse loiro dos olhos azuis. Como é que não seria a história? Eu não sei se o senhor sabe, doutor Humberto, que o primeiro transplante cardíaco foi feito pelo negro Hamilton Anaki. Se o senhor puder pesquisar isso, seria bom. Ele só não pôde ir à frente porque era negro. Colocou na mão do doutor Christian Barnard. Se o senhor puder pesquisar isso, seria ótimo. Essa informação eu obtive consultando o doutor Nivaldo Pereira, psicólogo e jornalista. Foram várias as perguntas. E você tem direito de respondê-las todas. Eu vou, na medida do possível aqui, a dele foi a da questão dos ciganos, né? Bem, a comunidade cigana também... Eu fui ouvidor nacional da CEPI, a Secretaria Nacional da Igualdade Racial, na época que o ministro era Edson Santos. E que lá, foi vereador comigo. Vereador também e... Chegou a senador. Chegou a senador. Então, o Edson, quando é ouvidor, eu dizia assim, olha, se todo dia não tiverem 3 caras aqui querendo demitir o ouvidor, reclamando pra caramba, o ouvidor não tá fazendo nada. Aí não tá fazendo nada. Então, eu vou arrumar milhões de confusões aqui e você é o ministro que resolve. Isso funcionou muito bem. A gente sai de casa, sai da nossa área privada, do nosso escritório, vai lá arrumar a confusão mesmo, não é para ficar sem dúvida. Para deixar tudo do jeito que estava antes, não precisa de você. Onde é que vai ficar a cadeira, onde vai ficar a mesa, não. É para arrumar confusão. E nós fizemos isso daí. A comunidade cigana foi muito bem tratada nessa época, dentro dos limites do que era possível fazer lá da ouvidoria da CEPI. A gente conseguiu, inclusive, levar a discussão, a polêmica sobre o racismo do livro de Monteiro Lobato. Só não disseram que tinha saído da ouvidoria da CEPI. Mas é uma confusão que saiu e que vai relendo o racismo que está na literatura, que é usada. Ela só parou a discussão quando se descobriu a tentativa de prática da eugenia de Monteiro Lobato através da literatura. E isso promoveu uma discussão imensa, muita gente contrária. Nós fomos até o Supremo Tribunal Federal, onde o ministro Luiz Fux, estive lá com o IARA, Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, e o professor Antônio Gomes, da Costa Neto, que denunciou o racismo do livro Caçada de Pedrinho de Monteiro Lobato, e que está até hoje lá no Supremo. Mas o ministro Luiz Fux, promoveu uma audiência de conciliação dentro do mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal. Isso provocou o quê? E eu estou dizendo isso porque o Monteiro Lobato, as obras de Monteiro Lobato, acabaram de cair no domínio público. Então, elas agora vão ser publicadas de novo. E nós vamos, de novo, continuar com a discussão sobre a eugenia nos livros de Monteiro Lobato, que era a intenção dele declarada. Muito bem, mas de todas as formas, é um grande escritor e que está na base da cultura brasileira, do pensamento brasileiro. Por isso também a inclusão dos ciganos, que deve ser feita como pediu aí o Gesselano. Também
teve lá a questão do quilombo do Leblon, e eu lembro agora que o Ivani, Babalaô Ivani dos Santos, professor, doutor, vou levar lá a demanda dele lá para... E é uma demanda justa. Eu fui advogado de 6 terreiros de candomblé e umbanda no Supremo Tribunal Federal, na discussão da implementação da Lei 10.639, a Lei de História da África e Cultura Afro-Brasileira, e levei para lá uma visita histórica. O Ivani participou também, mas liderada pela mãe Beata, saudosa mãe Beata, Me lembro bem e dela. saudosa mãe Nitinha. Fomos para lá com as 6 e fomos recebidos pelo ministro Nelson Jobim, com o ministro Joaquim Barbosa, e o Abdias, na última hora, resolveu. E a Elisa Lark disse, mas você não Ele pode, era você está senador cansado. na época? Não, ele já Não, estava já na não era. cadeira de roda, estava quieto ali. E tinha saído 3 dias 3 dias antes da gente sair, mãe Beata e Abdias foram para o hospital. E não podiam, não vai. Ele disse, aí na última hora ele disse, nós vamos para lá. Abdias foi e disse, mas ele está muito cansado. Aí a Elisa disse, ligou dizendo, olha, Abdias ligou e disse que ele vai com as mães de santo para o Supremo Tribunal Federal, foi com a cadeira de roda e foi um show. Foto histórica lá, porque foi a primeira vez que terreiros de candomblé e umbanda, religiões de matriz africana, adentraram ao Supremo Tribunal Federal. E eu me lembro bem das palavras do então presidente, o ministro Nelson Jobim, quando estava sendo julgado o caso do revisionista judeu lá, o Castan. Castan. Ele morreu, esse camarada, mas foi um porcalhão, vamos dizer assim. Morreu, mas não virou santo, não. Um porcalhão que gostou de revisar a história, botando a culpa nos judeus do Holocausto. Cara louco, varrido. E aí, e lembrar que foi 7-4, hein? Tinha polêmica muita lá. Gente lá a favor dele. 7-4 era pela liberdade de manifestação. Mas você não pode fazer liberdade de manifestação se o atingido... Contra os outros, quando você cria crime. E é isso que eu estou o tempo todo chamando para dizer que quando o atingido é a população negra, você não vê a maioria das vezes a solidariedade. Mas devia existir. Por isso nós estamos aqui discutindo isso. Você não vê. E a importância de programas como esse, da Comissão da Verdade, de estar o tempo todo chamando, você vê o racismo praticado dia a dia aí. Agora, Humberto, olha só, não é possível as pessoas alegarem liberdade de expressão quando existe crime de expressão. Liberdade de expressão todo mundo tem. Agora, quando você ataca as pessoas, ataca grupos sociais, ataca uma população inteira, você está cometendo crime, não é liberdade coisa nenhuma. E é isso que está denunciando a Ivani dos Santos, porque os terreiros de candomblé e umbanda vêm sendo rotineiramente espancados, na verdade. Há notícias de que, inclusive, o tráfico está invadindo na disputa por fiéis, disputa de dízimo, né, para deixar bem claro, mas que, na verdade, tem nada a ver com a religião. E os praticantes das religiões de matriz africana passaram a vida inteira escondidos, passaram a vida inteira tendo que ficar num segundo plano. Na sombra, no período da escravidão. Eu me lembro da mãe Nitinha, nessa viagem que eu me referi, e ela dizendo assim, os terreiros de candomblé muitas vezes funcionaram como centro de direitos humanos, porque eles abrigavam, eles davam guarida ao negro fugido. E ela dizendo, os terreiros tocavam, e aí começava a tocar o atabaque lá longe no morro. Aí a polícia a cavalo para lá. Aí, de repente, silenciava, começava a tocar lá no outro morro. Aí a polícia ia para lá e passava a noite inteira correndo. Agora, correndo. Os quiosques aqui da praia tocam música altíssima e ninguém fala nada. Vendem birita, vendem o diabo a 4 aí, Deus é que sabe o que andam vendendo aí e fica tudo beleza. Fui advogado por 15 anos aqui do Quilombo do Sacopã. Sou advogado lá do Quilombo do Pedra do Sal. Aqui o Luiz Sacopã aqui na Lagoa e o Pedra do Sal lá com o Damião Braga. E tudo isso, você não vê uma repercussão maior no dia a dia das demandas, e elas
Você sabia, olha, eu estou impressionado, a professora Hebe Matos, a professora Marta Abreu, levantaram a história, trouxeram, a gente foi lá com a Comissão da Verdade da Escravidão da OAB do Rio de Janeiro, no quilombo do Bracuí, em Angra dos Reis. Você sabia que teve um navio que naufragou em 1853, Brigue Camargo, com 500 africanos escravizados, morreram 100, e eles ficaram na região ali. A saudação é a quilombola Marilda, lá de Angra dos Reis, do quilombo do Bracuí. E eles receberam o quilombo em testamento. Lá na porta do quilombo, um mural imenso, o testamento que foi deixado pelo Domingos Breves, e eles não tiveram esse testamento reconhecido. Que eram, além de estarem lá como fugidios e como quilombolas, eles estavam também por testamento. E esse quilombo foi desmerecido, o testamento não foi reconhecido, eles estão lá, viraram condomínios de luxo, e essa é a história que está em 5.973 municípios. Meu querido Humberto Adame, é muito difícil você resolver uma questão como essa questão do preconceito e da discriminação numa sociedade perversa como essa em que nós vivemos. A pergunta que eu te faço é a seguinte: o que é que está sendo feito, na tua avaliação, no nível da educação da sociedade mirim, para que ela cresça compreendendo que o ser humano é igual e ele só é desigual na prática do que não presta? Olha, o tema que vem sendo debatido em termos de educação já há algum tempo é você possibilitar conhecimento para evitar a ignorância. Exatamente o que disse aqui o nosso professor Teles. Algum tempo atrás, eu já venho fazendo a luta da inclusão pelas vias judiciais, já que não é possível nem sempre, quando não vai no amor, vai no braço, como vocês me disseram. Mas não tenha dúvida. Eu falei na TV Educativa, há 2 dias atrás, quando me perguntaram sobre nazismo, como é que eu entendo que as coisas devam ser resolvidas. Em primeiro lugar, conversar com um nazista é meio complicado, porque ele tem opinião própria, ele não quer saber de fatos, ele quer saber do preconceito dele. E enquanto eu converso com ele, eu vejo que não adianta, se ele me agredir, ele vai tomar porrada. É por aí que vai a onda. A gente tem feito a inclusão da história da África e cultura afro-brasileira em todos os níveis. No nível da educação básica, no nível intermediário, no nível médio e também na universidade. É importante dar o conhecimento da história da África e cultura afro-brasileira e indígena. Daí porque a importância dessa viagem que você fez à Nigéria para trazer o conhecimento desses judeus negros que estão lá e que precisam, de alguma forma, ficar ligados a essa história toda dos negros no mundo inteiro. Que eles... Não, eles estão ligados à história do negro, estão ligados à história dos judeus. Porque, só para que você saiba, a origem judaica não é branca. A origem judaica, ela é cor de azeitona. Cor de azeitona está com o pé na África, e a África é do lado do Oriente Médio. Então, meu irmão, o judeu branco e o de olho azul como eu, se nós formos averiguar o nosso passado, nós estamos com os 2 pés na África e no Oriente Médio. Muito bem, nobre Gesselano Águia do telefone, diga lá. Eu tenho o prazer de conversar com a Águia da Comunicação, Ronaldo Gondego, e seus nobres comandados. Vamos lá, aqui não tem comandado, só tem gente igual, cara. O erudito doutor Humberto. Doutor Humberto, deixa eu saudar a nossa Patrícia, que eu não saudei, a essa pessoa tão digna. Doutor Humberto, sob sua concepção, sob sua ótica, a perseguição aos negros nos Estados Unidos é mais forte que aqui? Essa é a primeira pergunta. E uma segunda perguntinha. Deixa ele te responder a primeira, depois você faz a segunda. Espera aí na linha, por favor. Pois não. Vamos lá, meu querido Humberto Adame. A questão dos Estados Unidos, a discriminação que tem lá, e também na África do Sul, pegando já o gancho, é que lá ela é muito cara a cara.
o sujeito diz assim, aqui só entra branco, aqui só entra preto. Aqui no Brasil, ela é disfarçada. Não, nós somos todos iguais. Mas você fica lá do lado de fora porque ainda não chegou a sua vez de entrar. Isso tem sido o tal do racismo cordial que vem sendo denunciado há muitos anos pelo movimento negro, que é o mito da democracia racial, onde nós somos todos iguais, mas alguns são menos iguais do que os outros. Eu estive no Museu do Imigrante lá em São Paulo, e é muito interessante, porque estão no Museu do Imigrante todos os grupos étnicos e segmentos que fazem parte da sociedade brasileira e que fazem parte da imigração. Mas mesmo lá, aí você tem lá no fundo, assim, um casal de negros que só fica olhando a festa toda. Você tem japoneses, poloneses, italianos, todos eles estão nesse cordão, nesse grande painel que faz a sociedade brasileira. Mas ainda lá, os negros estão lá no quartinho do fundo e não fazem parte dessa festa. É isso que a gente está aqui para fazer, falar e para colocar essa discussão na pauta da sociedade brasileira. E eu digo mais, isso não é um problema só dos negros. Isso é um problema de toda a sociedade brasileira, porque o nível de desigualdade da população afrodescendente, ele existe para criar, sem que ninguém diga nada, cidadãos de primeira e de segunda classe. Você tem, por exemplo, em bancos, muitas vezes, toca aquela porta do banco que toca lá o alarme para entrar, os negros são muito mais baratos. Hoje chegou a notícia que foi ontem divulgado um estudo sobre racismo, e eu vi hoje também com a participação não só da ONU e do Instituto desse de pesquisa, e agora de manhã, onde a população negra está muito mais exposta à violência. Então, com essa violência que de uns tempos para cá aumentou muito, o jovem negro ele está muito mais exposto e ele acaba morrendo com muito mais facilidade. É isso que está sendo denunciado, em que a violência ela vai para todo mundo, mas para o jovem negro ela tem sido mortal. A tal da bala perdida, ela acha o seu encontro no jovem negro que está na favela, o jovem negro que está na periferia, e os níveis de pesquisa têm dado essa importância em que a violência não é um racismo, eu não vou saber de nada. Não, para algumas pessoas da sociedade brasileira, não tem como fugir disso. Ela é mortal e ela é definitiva. Eu vou perguntar ao Humberto Adami, e eu acho que ele vai responder também ao Gesselano. Tem mais uma pergunta para responder, se não me falha a memória. Futebol. Sobre futebol. E eu quero que ele me diga, depois o Teres também, se a gente pode trocar essa nomenclatura de raças por uma outra nomenclatura que seja mais palatável e que não envolva o que existe de racismo. Isso foi um dos objetos do julgamento do habeas corpus do lado do Castan no Supremo Tribunal Federal. Porque um advogado muito inteligente, que era um alemão lá do Werner, do advogado Castan, perguntou exatamente isso. Olha, mas judeu não é raça, o rabino disse que o judeu não é raça, que não é religião. O equívoco é a lei. O equívoco é a lei. Ele disse o preconceito é que tem que se... O basilar é o preconceito. Pois o Supremo disse assim, para efeito de discriminação, judeu é raça. Como agora incluíram os homossexuais. Nessa história também. Na história da inclusão de afrodescendente, a gente continua com as nomenclaturas que estão aí. Eu prefiro apostar na inclusão. A minha conversa é inclusão e reparação da escravidão. Perfeito. Porque, e vou no futebol. O negócio do futebol, tem muitos jogadores negros, como tem no basquetebol, mas durante um tempo, os negros eram proibidos de participar desse esporte.
eles furaram. O Vasco diz que ele. Mas é verdade, conseguiu. o Vasco foi o primeiro. O Flamengo diz que foi ele. Ora, nunca ouvi o Flamengo dizer que foi ele, mas o Vasco que era só certamente. o time de preto. E muitos jogadores conseguiram. Assim como nas músicas, né? Na área da música. Eram os lugares onde as personalidades pretas e pardas, na forma do IBGE, eram admitidas e tinham a sua participação tolerada. Até porque você não consegue destruir a capacidade humana originária de si própria. Mas a autocapacitação para poder se transformar num grande atleta, num grande músico. Mas isso aí o camarada faz sozinho, não precisa de ninguém. A discussão hoje é você olhar para a sociedade brasileira e perguntar por quê. Por exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. São 160 desembargadores hoje, na atualidade. Negros? Na história do tribunal inteiro, só teve uma mulher negra então você desembargadora na história, que é a desembargadora Ivone Ferreira Caetano. Quer dizer, mas será que não dá para pensar que com tantos negros e negras que se dedicaram à advocacia, à magistratura, ao Ministério Público, não tinha negros que pudessem estar lá na desembargadoria? O Ministério Público está tendo que fazer cota. O Poder Judiciário está tendo que fazer cota. Portanto, é essa falta de inclusão a qual você se insurge. Que a gente coloca em qualquer lugar que você olha para a sociedade brasileira, ela tende a estar nos mesmos termos da escravidão negra. Então peço a você para se despedir, porque nós temos 2 minutos, você tem 1 e o doutor Teles Memória vai se despedir no outro minuto. Eu quero agradecer muito a oportunidade. Nós é que agradecemos a você, a tua capacidade de se expressar e de vir aqui esclarecer um assunto tão complicado. Nós vamos fazer parte dessa proposta que nós fizemos lá em parceria com a doutora Guiomar Mairovitch, o Luiz Mairovitch, de fazer um evento de discussão que é exatamente isso. O Holocausto Judeu e o Holocausto Judeu e reparação da escravidão negra, desafios e convergência. O que une mais e o que afasta mais, e tentar ver se, para a questão da causa negra, a reparação dos judeus, da comunidade judaica, se torna um modelo em que possa ser literalmente copiado. Muito bem, não precisa ser só copiado, muita coisa vai ser trazida pela comunidade negra, e eu quero te sugerir que na semana que vem a gente se reúna para bater um papo sobre esse projeto. Eu tenho algumas ideias que eu considero interessantes, quero colocar o crivo seu e da Guiomar e da Hebraica, para entender se vocês topam fazer da maneira como eu estou pensando, e a gente vai se falar na semana que vem. Um beijo para você, obrigado pela tua presença. Teles Memória com a palavra. Um assunto como esse é um assunto muito importante e deve ser debatido sempre. Conversado, debatido, trocado ideias, esclarecido, sobretudo, para que as mentes sadias apareçam, e não as mentes doentias, que as mentes doentias todas as raças têm, tá certo? Mas ela não leva nada de bom. As mentes sadias levam. Valeu. Um beijo no coração. Amanhã nós estamos de volta às 9 da manhã com o Confronto Metropolitana, e eu espero que você continue ligadinha no nosso Confronto Metropolitana pela Metropolitana 1090M, um programa em que você pode participar com a tua opinião pelo 2235-1147, 2235-1242. Um beijo no coração e até lá. Você acabou de ouvir pela Rádio Metropolitana AM 1090, Confronto Metropolitana. Apresentação de Ronaldo Gonlewski. Confronto Metropolitana, de segunda a sexta-feira, de 9 às 11 da manhã. Confronto Metropolitana.